Quem nunca confiou demais e quebrou a cara num piscar de olhos? A pessoa tem todas as informações na palma da mão, planilhas detalhadas, análises de mercado, opiniões de especialistas, aprovação da família. A decisão de investir naquele negócio parecia perfeita em todos os aspectos. 3 meses depois, está falida e destroçada, se perguntando como algo tão bem planejado pôde dar tão errado. A resposta está em algo que poucos consideram: a diferença entre ter informação e ter sabedoria. Quem nunca tomou uma decisão que fazia todo sentido na sua cabeça, mas o resultado foi completamente diferente do que esperava? Quem nunca se sentiu traído pela própria inteligência, como se o universo estivesse pregando uma peça cruel? Não é coincidência, não é azar. É algo muito mais profundo que acontece quando confiamos apenas no que nossos olhos conseguem ver e nossa mente consegue calcular. A Bíblia nos alerta sobre isso de forma direta. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo não está falando apenas sobre decisões obviamente erradas. Está falando justamente sobre aquelas escolhas que parecem perfeitas na superfície, mas carregam destruição escondida por falta de uma dimensão que muitos ignoram: a sabedoria espiritual. O que diferencia uma pessoa que prospera nas suas escolhas de alguém que vive se lamentando pelos resultados? O que faz com que 2 pessoas com o mesmo nível de educação e informação tomem decisões similares, mas uma colhe bênçãos e a outra colhe consequências amargas? A resposta não está na quantidade de dados que você tem. Não está no seu QI, na sua experiência ou na opinião dos outros. Está em algo que transcende o conhecimento humano: o discernimento divino, que vê além das aparências e compreende as consequências invisíveis de cada escolha. Muita gente vive frustrada porque confia que boas intenções e informações corretas são suficientes para garantir bons resultados, mas a vida não funciona assim. Decisões aparentemente inteligentes podem ser espiritualmente tóxicas. Escolhas que fazem sentido financeiro podem ser devastadoras para a alma. Relacionamentos que parecem perfeitos no papel podem ser prisões emocionais. Você merece tomar decisões que não apenas pareçam certas, mas que realmente sejam certas. Que não apenas tragam resultados imediatos, mas que construam um futuro sólido e abençoado. Que não apenas satisfaçam sua mente, mas que também honrem a Deus e protejam seu coração. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. E já me diga nos comentários qual foi a última decisão que você tomou confiando apenas na lógica e depois quebrou a cara. O mundo moderno nos vendeu uma mentira perigosa: que informação é poder e que conhecimento garante sucesso. Vivemos na era do Google, onde qualquer pergunta tem resposta em segundos, onde cursos online prometem nos transformar em especialistas, onde dados e estatísticas são tratados como verdades absolutas. Mas aqui está o problema. Nunca houve uma geração tão informada e, ao mesmo tempo, tão perdida nas suas decisões. Pessoas que sabem de tudo um pouco, que citam estudos, que têm argumentos para qualquer situação, mas que vivem de uma crise para outra, sempre surpresas com os resultados das próprias escolhas, que acumulam diplomas, certificados e conhecimentos, mas não conseguem discernir entre uma oportunidade real e uma armadilha bem disfarçada. Isso acontece porque confundem informação com sabedoria, dados com discernimento. A Bíblia já nos alertava sobre isso há milhares de anos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O conhecimento infla, mas o amor edifica. Paulo não estava condenando o conhecimento, mas alertando sobre a arrogância que vem
quando confiamos apenas no intelecto, ignorando a dimensão espiritual das nossas escolhas. O conhecimento te diz o que é possível. A sabedoria te diz o que é prudente. O conhecimento te mostra as opções. A sabedoria te revela as consequências. O conhecimento informa sua mente. A sabedoria protege sua vida. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que tinham todas as informações necessárias para evitar um casamento destruidor, mas se casaram mesmo assim? Que sabiam todos os riscos de um investimento perigoso, mas investiram porque os números eram sedutores? Que entendiam perfeitamente os sinais de que estavam no emprego errado, mas ficaram anos se consumindo porque o salário compensava. Elas não falharam por falta de informação. Falharam por falta de sabedoria para interpretar essas informações através de uma perspectiva espiritual. O conhecimento sem discernimento é como ter um mapa detalhado, mas estar indo na direção errada. Você sabe exatamente onde está, conhece cada rua, cada atalho, mas está caminhando para longe do seu destino. A precisão das informações não compensa o erro na direção. Isso é especialmente perigoso porque cria uma falsa sensação de segurança. Quando você tem muita informação, sua mente relaxa, assume que está no controle, que calculou todos os riscos. Mas há dimensões da realidade que não aparecem em planilhas. O caráter das pessoas envolvidas, as motivações ocultas, o timing divino, as consequências espirituais das suas escolhas. Um homem pode conhecer todos os aspectos legais de um negócio, mas não discernir que está se associando a alguém desonesto. Uma mulher pode ter todos os dados sobre um relacionamento, mas não perceber que está sendo manipulada emocionalmente. Um jovem pode saber tudo sobre uma carreira, mas não compreender que está escolhendo um caminho que vai contradizer seus valores fundamentais. A sabedoria enxerga o que o conhecimento não consegue medir: intenções, consequências a longo prazo, alinhamento com o propósito divino, paz interior, impacto sobre o caráter. Quando você toma decisões baseadas apenas em informações, está assumindo que sua mente limitada pode processar todas as variáveis de uma situação complexa. Quando você busca sabedoria, está reconhecendo que precisa de uma perspectiva maior que a sua, de um discernimento que transcende suas capacidades humanas. A questão não é parar de buscar conhecimento, mas parar de confiar apenas nele. A pressa é inimiga mortal da sabedoria. Ela não apenas acelera nossas decisões, ela nos cega para sinais fundamentais que só se revelam na quietude, na paciência, no processo cuidadoso de discernimento. Vivemos numa cultura que glorifica a velocidade. Aproveite esta oportunidade única. Últimas vagas, oferta por tempo limitado. O mundo inteiro conspira para que você decida rápido, antes que tenha tempo de pensar, de orar, de buscar orientação. E funciona. Porque quando estamos com pressa, nosso cérebro entra em modo de sobrevivência. Paramos de analisar, de questionar, de buscar confirmação. Simplesmente reagimos ao que parece mais urgente, mais atrativo, mais promissor no momento. Mas as melhores decisões da vida raramente são tomadas sob pressão. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Quem crer, não se apressará. Esse versículo carrega uma verdade profunda. Fé verdadeira gera paciência, e paciência gera sabedoria. Quando você realmente confia em Deus, não sente necessidade de forçar portas, de aproveitar toda a oportunidade que aparece, de decidir no desespero. A pressa esconde 3 sinais cruciais que toda decisão sábia precisa considerar. Primeiro, ela esconde as motivações reais por trás das pressões externas. Por que alguém está te pressionando a decidir rápido? Porque essa oportunidade imperdível não pode esperar alguns dias para você orar e refletir. Muitas vezes,
A urgência artificial é uma estratégia para te impedir de enxergar falhas, riscos ou intenções ocultas. Segundo, a pressa esconde sua própria motivação interior. Quando você sente que precisa decidir imediatamente, pare e se pergunte: o que está me pressionando por dentro? É ansiedade, medo de perder uma chance, desejo de impressionar alguém? Muitas decisões desastrosas nascem de emoções não processadas que se disfarçam de senso de oportunidade. Terceiro, e mais importante, a pressa esconde a voz de Deus. O Espírito Santo não grita, não compete com a ansiedade, não força decisões. Ele sussurra na quietude, confirma na paz, orienta na paciência. Quando você está correndo contra o tempo, não consegue ouvir a orientação divina que poderia te proteger de erros dolorosos. Pense nas piores decisões que você já tomou. Quantas delas foram feitas com pressa? Quantas vezes você ignorou aquele desconforto no peito, aquela sensação de que algo não estava certo, porque não tinha tempo para investigar melhor? Quantas oportunidades você perdeu porque estava ocupado demais, perseguindo urgências que no final não eram tão importantes? A sabedoria opera em outro ritmo. Ela observa, pondera, busca confirmação, espera pela paz interior que indica alinhamento com a vontade divina. Ela entende que uma boa oportunidade que precisa ser decidida hoje, sem tempo para oração e reflexão, provavelmente não é uma oportunidade de Deus. Isso não significa ser lento ou indecisivo. Significa distinguir entre urgência real e pressão artificial. Significa ter coragem de dizer: preciso de alguns dias para orar sobre isso, mesmo quando todos ao seu redor estão dizendo para decidir agora. Significa confiar que Deus tem algo melhor reservado para quem espera no tempo dele. A pressa te faz escolher entre as opções disponíveis. A sabedoria te faz esperar pelas opções de Deus, que são sempre melhores do que qualquer coisa que você poderia forçar na sua própria força. Quando você aprende a não se apressar, descobre que as melhores oportunidades da vida não precisam de pressão para se sustentarem. Elas se confirmam na paz, se fortalecem com o tempo e se revelam claramente para quem tem paciência para discernir. As consequências das decisões tomadas sem sabedoria raramente aparecem imediatamente. Elas se acumulam silenciosamente, como rachaduras invisíveis numa fundação, até que um dia toda a estrutura desaba e você se pergunta como chegou até ali. O problema das decisões sem fundamento espiritual não é apenas o resultado imediato que elas produzem. É o preço oculto que você paga ao longo do tempo. A erosão da confiança, o acúmulo de arrependimentos, a sensação constante de estar construindo castelos na areia. Jesus nos alertou sobre isso de forma clara. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Note que ambos os homens construíram casas, ambos investiram tempo, energia, recursos. A diferença não estava no esforço, mas no fundamento. E só quando vieram as tempestades é que se revelou qual construção tinha base sólida. Suas decisões são como essas construções. Quando você escolhe baseado apenas em aparências, conveniência, pressão social ou vantagens imediatas, está construindo sobre areia. Pode parecer sólido no começo, pode até impressionar os outros, mas quando chegarem as pressões da vida, tudo desmorona. O preço oculto se manifesta de várias formas. Há o preço emocional,
a angústia constante de quem sabe, no fundo, que está vivendo de forma superficial, sem propósito real. Há o preço relacional. Relacionamentos baseados em conveniência ou atração se desfazem quando surgem dificuldades reais. Há o preço profissional. Carreiras construídas apenas sobre ambição pessoal perdem sentido com o tempo. Mas o preço mais cruel é o espiritual. A sensação de estar distante de Deus, de estar vivendo uma vida que não reflete seus valores mais profundos, de estar desperdiçando o potencial que Ele colocou em você. Muitas pessoas chegam aos 40, 50 anos e se dão conta de que construíram uma vida inteira sobre fundamentos frágeis. Têm sucesso no papel, mas sentem vazio por dentro. Conquistaram o que queriam, mas perderam quem eram. Impressionaram o mundo, mas decepcionaram a própria alma. O mais trágico é que isso poderia ter sido evitado. Cada decisão importante da vida oferece uma escolha: construir sobre a rocha da sabedoria divina ou sobre a areia das conveniências humanas. E a diferença entre elas nem sempre é óbvia no momento da escolha. A rocha exige mais tempo, mais esforço, mais renúncia. Ela não promete facilidade, mas promete solidez. Ela não garante que você não enfrentará tempestades, mas garante que você permanecerá de pé quando elas vierem. A areia é mais fácil, mais rápida, mais atrativa. Você constrói mais rápido, com menos esforço, com mais aprovação dos outros. Mas quando chegam as chuvas da vida, e elas sempre chegam, tudo o que você construiu se torna pó. A boa notícia é que nunca é tarde demais para mudar de fundamento. Deus tem misericórdia de quem reconhece que construiu sobre bases erradas. Ele pode restaurar, reconstruir, dar novas oportunidades para quem está disposto a recomeçar da forma certa. Mas isso exige humildade para admitir erros, coragem para mudar direção e sabedoria para não repetir os mesmos padrões destrutivos. O arrependimento é uma das emoções mais pesadas que um ser humano pode carregar. Não é apenas tristeza pelo que aconteceu, mas a consciência dolorosa de que poderia ter sido diferente se você tivesse feito escolhas melhores. É olhar para trás e ver claramente as placas de aviso que ignorou, as oportunidades de mudança de rota que desperdiçou. Mas existe uma forma de viver que minimiza drasticamente esse peso. Cultivar a sabedoria como proteção antes que as decisões sejam necessárias. A sabedoria não é algo que você busca apenas quando está em crise. Ela é um estilo de vida, uma forma de se relacionar com as escolhas cotidianas, um hábito mental e espiritual que você desenvolve nos momentos de calmaria para estar preparado nos momentos de pressão. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Esse versículo revela algo extraordinário. Deus não apenas oferece sabedoria, Ele a dá liberalmente, sem censura, para qualquer pessoa que a peça com fé sincera. Isso significa que você não precisa ser vítima das suas próprias limitações. Não precisa repetir padrões destrutivos. Não precisa viver na montanha-russa emocional de decisões erradas e arrependimentos dolorosos. A sabedoria divina funciona como um sistema de proteção antecipada. Ela te alerta sobre relacionamentos tóxicos antes que você se envolva emocionalmente. Ela te mostra os verdadeiros custos de uma decisão financeira antes que você assine os papéis. Ela te revela o caráter real das pessoas antes que você confie nelas completamente. Mas essa proteção só funciona quando você cultiva um relacionamento constante com a fonte da sabedoria. Não adianta ignorar Deus por meses e depois pedir discernimento numa crise. Não funciona viver de qualquer jeito e esperar orientação divina apenas quando precisa tomar decisões importantes. A sabedoria se desenvolve na intimidade com Deus.
nas conversas diárias através da oração, na meditação regular da palavra, na sensibilidade crescente à voz do Espírito Santo, na humildade de reconhecer que você precisa de orientação até nas escolhas que parecem simples. Quando você cultiva essa intimidade, algo sobrenatural acontece. Você começa a discernir não apenas o que é certo ou errado, mas o que é sábio para o seu momento específico de vida. Você desenvolve sensibilidade para timing divino, para oportunidades que vêm de Deus versus oportunidades que são distrações, para relacionamentos que vão edificar versus relacionamentos que vão drenar. Isso não significa que você nunca vai cometer erros. Significa que seus erros serão menores, mais raros, e que você aprenderá com eles de forma construtiva, sem se afundar em ciclos destrutivos de arrependimento e repetição. A pessoa sábia não vive com medo de decidir, mas com confiança de que está sendo guiada por alguém que enxerga muito além do que seus olhos conseguem ver. Ela não toma decisões perfeitas, mas toma decisões alinhadas, que honram a Deus e protegem seu futuro. O resultado é uma vida de menor arrependimento e maior propósito. Uma vida onde os erros se tornam aprendizado, onde as dificuldades se tornam crescimento, onde cada decisão, mesmo as menores, contribui para um futuro abençoado. Você não precisa viver carregando o peso do que poderia ter sido diferente. Pode começar hoje mesmo a construir um padrão de sabedoria que protegerá seu amanhã. A sabedoria está disponível. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, seu coração já está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Há algo dentro de você que reconhece a necessidade de sabedoria, que sente o cansaço de tomar decisões na própria força e colher resultados que não refletem o melhor que Deus tem para a sua vida. Independente de onde você está, da sua situação atual, das decisões que você precisa tomar, Deus quer falar com seu coração neste momento. Respire fundo. Permita que seu coração se acalme. Se possível, feche seus olhos e entre neste momento de intimidade com o Pai. Senhor, eu venho à Tua presença reconhecendo que preciso de sabedoria. Reconheço que tenho tentado tomar decisões na minha própria força, confiando apenas no meu entendimento limitado. E isso tem me trazido consequências dolorosas. Confesso que muitas vezes escolhi a pressa ao invés da paciência, a conveniência ao invés da Tua vontade, as aparências ao invés da verdade. Perdoa-me por todas as vezes que ignorei Tua voz, que não busquei Tua orientação, que pensei que sabia melhor que Tu o que era bom para a minha vida. Hoje eu entrego a Ti todas as decisões que estão diante de mim. Aquela situação profissional que me deixa ansioso, aquele relacionamento que não sei se devo continuar, aquela oportunidade que parece boa, mas me causa inquietação no espírito. Entrego tudo nas Tuas mãos. Senhor, ensina-me a distinguir Tua voz de todas as outras vozes que clamam por minha atenção. Ensina-me a ter paciência para esperar Teu tempo, coragem para seguir Tua direção, mesmo quando não entendo completamente, e fé para confiar que Teus caminhos são sempre melhores que os meus. Peço que me dês discernimento para enxergar além das aparências, para perceber as intenções das pessoas, para identificar oportunidades que vêm de Ti versus distrações que querem me tirar do Teu propósito. Protege meu coração de decisões precipitadas. Protege minha mente de pensamentos que me levam a caminhos destrutivos. Protege minha vida das consequências de escolhas feitas sem sabedoria. Derrama Teu Espírito sobre mim agora. Que eu saia deste momento transformado, com uma nova sensibilidade espiritual, uma nova fome por Tua presença, uma nova determinação de buscar Tua face antes de tomar qualquer decisão importante. Obrigado, porque Tu prometes dar sabedoria liberalmente a quem pede com fé.
Obrigado porque não preciso carregar sozinho o peso das minhas escolhas. Obrigado porque tu tens planos de bem e não de mal para minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você não precisa ser vítima das próprias limitações. Não precisa repetir padrões destrutivos. Não precisa viver na ansiedade constante de quem não sabe se está fazendo as escolhas certas. A sabedoria de Deus está disponível para você, liberalmente, sem censura. Comece hoje mesmo. Antes da próxima decisão importante, pare e ore. Busque orientação divina. Espere pela paz que confirma o caminho certo. Cultive a intimidade com Deus que produz discernimento natural. E se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdo que vai fortalecer sua vida espiritual. E me diga nos comentários, Deus me dará sabedoria. Até a próxima, que Deus te abençoe.